Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer a análise desse smartphone, o Dodge N10, um aparelho de entrada Dodge que custa somente R$320, uma loja virtual chinesa bem good, e que promete entregar uma boa solução quando a gente está falando de custo-benefício. Então a gente vai fazer vários testes, entre eles o gráfico e o fotográfico, para a partir daí a gente saber se o Dodge N10 realmente é uma boa pedida quando se trata de custo-benefício. Mas chega de falar e bora para essa análise? Bom galera, bora começar essa análise falando dos pontos positivos e negativos do Dodge N10, né? A gente tem então aqui um design bem bonito, eu gostei bastante, né? Um design elegante. É claro que aqui a gente tem como protagonista o plástico, né? Mas não deixa de ser um design bem acabado, tá? Eu gostei, eu acho que essa camada extra aqui deixou um efeito legal. Claro que a gente não tem exatamente o efeito que a empresa queria, né? Porque ao meu ver acredito que eles queriam ter aqui um efeito degradê, mas não é bem isso que a gente tem, né? Na verdade, ficou mais um acabamento de uma cor única do que um efeito degradê. Aqui na parte da frente a gente tem um entalhe, né? Que é um entalhe que não é uma das soluções mais atuais que a gente encontra hoje no mercado. Ele é um entalhe um pouquinho exagerado, na minha opinião, não é um entalhe em gota nem nada. Mas enfim, é um smartphone de entrada e pelo menos a gente tem aí uma solução para câmera selfie. Aqui na parte de cima, felizmente, a gente tem o nosso conector de 3,5mm, que a Dodge então optou por deixar, né? O que é ótimo, porque faz com que a gente possa utilizar os nossos fones convencionais. Aqui na parte de baixo, como ponto negativo, a gente tem um carregamento micro USB 2.0, mas isso também não é de se estranhar, né? Porque smartphones de entrada geralmente não trazem a opção de carregamento via USB tipo C, que é mais rápido. Aqui a gente tem dois alto-falantes, mas na verdade é só decorativo, porque só esse aqui funciona, então ele é um alto-falante mono e não alto-falante estéreo. Bom, o design é isso, então agora eu vou desbloquear esse smartphone para vocês verem como é que é aqui a qualidade desse leitor biométrico. Se ele é rápido, se ele é responsível, enfim, né? Se a gente tem aqui um leitor biométrico que facilita a nossa vida. Ó, vou encostar o meu dedo aqui e bora lá. Desbloqueou, vamos de novo. Ó, já desbloqueou de novo, mais uma vez. Pronto, desbloqueou. Ó, é um leitor bem responsivo, tá? Ele não é tão rápido, né? Mas tudo bem com o smartphone de entrada, isso é normal, mas ele é bem responsivo, ele não falha, então gostei porque a gente tem aqui uma solução que funciona, né? E não uma solução que fica falhando, enfim, esse tipo de coisa. Bom, passando então para análise de tela, né? A gente tem uma tela aqui que é uma tela LCD convencional, e eu gostei, apesar de ser uma tela simples, né? Ela tem essa proporção aqui de 5,84 polegadas, o que facilita muito a pegada e o uso com uma mão só, né? O smartphone fica bem fácil, na verdade, de usar. Então pessoas aí que não gostam de ter que segurar o smartphone com duas mãos vão ter facilidade porque o Dodge N10 realmente tem uma proporção aqui que facilita esse tipo de uso. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem a qualidade das cores, né, de contraste de cores. Eu acho que é uma tela bem boa, apesar de ser uma tela de entrada, né, eu gostei, são cores boas aí, são cores bem vívidas, não tem uma aparência opaca, na verdade, porque a gente tem algumas telas de entrada que tem esse problema, né? Elas são muito opacas, elas têm um brilho muito baixo. Esse brilho aqui ele é razoável, tá? Vocês não vão ter tanta facilidade de utilizar num dia ensolarado, mas também não vai ser complicado. Vocês vão conseguir utilizar, só que, claro, diretamente contra o sol fica difícil, né? Porque já não é uma tela tão clara como a gente vê nos smartphones intermediários e avançados. Bom, vou falar um pouco agora de software de hardware, mas esqueci de comentar que a gente tem aqui um smartphone bem leve, eu gostei, eu acho que ele tem um uso bem fácil, né, bem prático, e a gente tem aqui plástico na parte traseira do smartphone, então ele não é tão fácil de derrubar, né, claro que eu não indico que vocês utilizem ele sem capinha, até porque ele traz uma capinha, né, eu até separei aqui para mostrar para vocês, quem não viu o unboxing, a gente tem essa capinha aqui, que é uma capinha bem simples, casca de ovo, mas já protege alguma coisa, mas não é muito indicada para quedas, então se vocês puderem, né, comprar uma no Mercado Livre ou na China, já comprem junto com o smartphone de vocês que facilita. Bom, bora falar então um pouco de hardware aqui, né? A gente tem um conjunto bem fora do convencional, na verdade, nesse smartphone. A gente tem um processador que não é muito utilizado em smartphones mundo afora, digamos assim, né? Deixa eu ver onde é que fica aqui, que eu até já esqueci. A gente tem que entrar aqui em sistema e sobre o N10, tá? Aqui a gente tem aqui as principais informações sobre ele. Esse smartphone, então, ele tem 3 GB de RAM, tá? Ele tem 16 GB de armazenamento, 32 GB de armazenamento interno, o que é bom, né? Porque geralmente quando a gente tem 16 GB, a gente já tem que comprar um cartão de expansão de memória, porque a gente já começa a ter problemas. A gente instala 2, 3 jogos e já fica bem difícil, né, de utilizar o smartphone, ele já começa, inclusive, a perder velocidade. Mas a gente não tem isso aqui, a gente tem um smartphone que ele tem aí 32 GB, o que não é a melhor expansão do momento, mas já facilita, vocês já conseguem instalar alguns jogos e já conseguem utilizar tranquilamente as redes sociais, né, WhatsApp, enfim, mandar as fotos de vocês que vocês não vão ter problema.
Bom, de resto vocês têm aqui um processador Unisoc SC9863A e uma GPU Power VR G8322, que é uma configuração aí que a gente não encontra em vários smartphones, tá? Esse processador aqui, ele tem, na verdade, bem poucos modelos que trazem ele, mas eu gostei, eu achei que é um processador bem rapidinho, levando em conta o hardware que a gente tem nesse aparelho, né? Então, eu gostei. Não é um processador que eu conheço, é a primeira vez que eu trago aqui pro canal, mas eu gostei do desempenho dele. Eu acho que ficou bem bom nesse smartphone aqui, o Dodge N10. Ademais, a gente tem aqui uma bateria de 3.360, tá? Que não é uma bateria muito grande, mas enfim, eu acho que essa interface aqui não tá bebendo muita bateria. Claro, a gente não tem um desempenho maravilhoso, né? Mas ela dura aí um bom tempo de bateria, tem um bom tempo de autonomia. Se não me engano, é 5 horas que a gente pode utilizar esse smartphone. Claro, isso em uso de iluminação média, né? Que é a iluminação que eu tô agora, né? Não, eu tô na iluminação máxima. Isso é o máximo que vocês têm de iluminação, tá? Mas é uma bateria aí dentro da média. Não é uma autonomia muito boa, mas também ela não sai muito fora, ela não deixa a desejar. Bom, vou fazer aqui agora um testezinho, né? Vou abrir vários aplicativos ao mesmo tempo para ver se o smartphone fica lento, executando várias coisas ao mesmo tempo. E também depois vou executar um jogo para vocês verem como é que é essa placa gráfica aqui, né? Essa GPU que é a Power VR G33, é isso? Eu tô olhando a minha colinha aqui agora. Bom, enfim, eu já falei ali para vocês, né? É GE8322. Vamos ver como é que se sai, então, essa placa gráfica aqui, né? Eu já testei em alguns jogos, instalei alguns jogos aqui para vocês verem. Vou, então, testar o PUBG e o Free Fire, né? Que são os jogos que mais interessam aí para o grande público. Claro que o Asphalt 9 ficou um pouquinho lento aqui, mesmo rodando na resolução mais simples, né? Mas o que na verdade interessa é que a gente tem aqui um smartphone que rode os jogos mais populares. Então por isso vou testar ali o PUBG e o Free Fire, né? Bom, então vamos agora pegar e abrir esses aplicativos, né? Pra gente ver como é que se comporta o smartphone em modo multitarefa. Abrindo várias coisas ao mesmo tempo, vamos ver se ele fica pesado ou se ele tem aqui uma interface que realmente está otimizada e que favorece esse uso aí de várias coisas ao mesmo tempo.
Bom, galera, falando de câmera, a gente tem aqui um conjunto bem simples, tá? É um conjunto 16 mais 13 megapixels, a gente tem um flash duplo aqui, e a gente tem uma câmera de 16 megapixels na parte da frente, se eu não me engano. Essa câmera aqui traseira, tá? Ela é uma câmera bem simples, bem ruinzinha, na verdade, eu não gostei muito. Eu acho que a grande diferença entre os smartphones da Dodge e da Omidigi, já testei alguns aqui no canal, como vocês puderam ver nos últimos tempos, é que a Dodge ela consegue sim entregar uma interface um pouquinho mais otimizada. Então a gente tem um smartphone mais rápido, mesmo comparando aí smartphones com o mesmo hardware da Dodge e da Omidigi. Mas em compensação ela não tem uma boa solução para câmeras, tá? Então a gente tem câmeras realmente com trabalhos que deixam muito a desejar. Eu não gostei, eu tirei várias fotos em diferentes situações de luz e eu vou mostrar agora para vocês. Mas então acho que essa é a principal diferença entre essas duas marcas, né, de telefones mais simples que a gente vê aí no mercado. A gente consegue sim ter uma interface um pouquinho mais rápida com o Dodge, mas a gente não consegue ter câmeras tão equilibradas, né, em termos de cor, em termos de saturação, em termos de iluminação. Tem muito pouca luz entrando nessas câmeras aqui do Dodge N10 em comparação com os smartphones de entrada de mesmo hardware da Omidigi. Então essa seria a grande diferença. Mas enfim, eu vou mostrar agora para vocês aí as fotos que eu fiz nos últimos dias utilizando esse smartphone para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Bom, para começar eu vou falar dessas fotos aqui em condições de luz alta, né, vocês podem ver que mesmo quando a gente tem condições de luz alta, ou seja, essas fotos foram tiradas em dias ensolarados, a gente tem pouca luz entrando, parece que a gente está em um dia mais nublado, que não é a verdade, né? Não reflete a realidade. Realmente a gente tem aqui pouca luz entrando nessas câmeras, ou ele não consegue controlar muito bem a exposição aí à luz, e a gente tem essas fotos aí que são bem fracas, né, em termos de luminosidade. As cores também não me agradam muito, tá? Elas são cores bem meio opacas, eu não gostei muito também, eu acho que não ficou um efeito muito legal na foto. A gente também tem uma distorção aí em termos de ruído, né? Principalmente quando vai caindo à noite, então vocês conseguem ver nas fotos mais escuras que tem um efeito de pixelamento muito grande, né? Ou seja, aquele efeito borrão. Mas a gente tem um ponto positivo, eu gostei bastante da câmera frontal desse smartphone, Dodge N10, que eu acho que para um smartphone de entrada ele mostrou um bom trabalho. É realmente, na verdade, um grande choque o que a gente tem aí em termos de trabalho fotográfico na câmera do tipo selfie, né, que é a câmera frontal, e em relação às câmeras traseiras. É um grande choque porque a gente realmente tem uma diferença muito grande aqui, não sei se é o software, não sei se é o tipo de câmera, mas a gente tem bem mais luz entrando e a gente tem um trabalho muito mais harmônico. E esse foi o review do Dodge N10, esse smartphone da Dodge, que é bem barato, é uma boa solução aí para quem está procurando um smartphone barato, claro, e com algumas ressalvas, né? Eu até deixei link aqui para vocês olharem lá na Banggood se vocês tiverem interesse, mas eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Ele é um smartphone sim, que ele mostrou uma boa otimização, mas ele tem um grande defeito, né? E esse grande defeito está ligado às câmeras traseiras, porque sim, a gente tem aqui câmeras traseiras que deveriam entregar um trabalho bem mais superior, né? A gente já tem smartphones da concorrência que entregam um trabalho superior e cobram essa mesma faixa de preço, mas aqui não, né? Aqui no Dodge N10 a gente tem câmeras que realmente são bem ruins, elas não entregam um trabalho de boa exposição de luz, nem de cores boas e nem de luminosidade, né? Não tem muita luz entrando nessas câmeras, como eu disse ali para vocês, então elas me deixaram bem decepcionado com relação a isso, né? O trabalho fotográfico do Dodge N10, pelo menos no que diz as câmeras traseiras, deixa bastante a desejar. No contraponto, como eu falei para vocês, a câmera selfie me surpreendeu bastante, né? Eu gostei do trabalho dela. Mas enfim, né? É um smartphone que se vocês estão procurando para simplesmente mexer nas redes sociais, para executar as tarefas do dia a dia, eu acho que o Dodge N10 ele oferece uma solução bem legal, uma solução que realmente vale a pena, porque ele entrega um smartphone aqui que ele é bem rapidinho, né? Eu gostei bastante desse smartphone pro uso aí, eu acho que ele é bem rápido, eu acho que ele não deixou a desejar nesse sentido. Esse casamento aqui desse software com esse hardware fez muito sentido, né? A Dodge conseguiu nos surpreender quando a gente está falando de otimização, de fluidez de sistema, mas não é um smartphone para todos, né? É um smartphone para quem realmente está procurando otimização e não trabalho fotográfico, porque quanto a isso, o Dodge N10 infelizmente deixou bastante a desejar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado quem estava em dúvidas acerca da aquisição desse smartphone, o Dodge N10. Quem não é inscrito não perde tempo, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu joinha para ajudar o nosso canal a crescer, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Me siga também lá no Instagram, que eu sempre aviso quando chega produto novo aqui no estúdio, além de vocês ficarem por dentro de todos os produtos que eventualmente sorteio para os inscritos do canal. Deixe também seus comentários acerca desse smartphone e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!